Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre os pronomes de complemento indireto. Pronombres de complemento indireto. Preste atenção nas palavras destacadas nas frases. Então, nós temos aqui algumas frases e estão alguns pronomes destacados, algumas palavras, né? Na primeira, muitos adolescentes são vítimas de acoso escolar, pero no siempre la escuela les ofrece la ayuda necesária. Aí tá marcadinho ali com a seta, né? Que o les está representando aqui, nessa segunda oração, muitos adolescentes, né? Para não repetir, para isso que serve os pronomes. Para não repetir o substantivo toda hora, nós podemos usar os pronomes. Nesse caso, então, aqui, ó. A escola não oferece a ajuda necessária a quem? Não oferece ajuda necessária aos adolescentes, né? A muitos adolescentes. Para não repetir, a gente usa o pronome complemento indireto. Esse pronome complemento indireto corresponde ao nosso objeto indireto da língua portuguesa, que é um verbo que é transitivo e pede um complemento indireto. Nesse caso, nós vamos usar esses pronomes, quando eu quiser usar um pronome, né? Eu posso usar também substantivo. Mas no caso de substituir o substantivo por um pronome, esses são os pronomes que eu vou usar. Na segunda frase, Ángel vai a venir esta tarde, verdade? Le puedes dar esse DVD. Dá o DVD para quem? A Ángel. E aí, le dar el DVD. Dar a ele. Los casos de acoso por internet aumentam cada dia. Los educadores agora les dedicam mais atenção. Então, dedicam mais atenção ao quê? Aos casos de acoso escolar. Acoso é bullying. Acoso escolar é bullying. A Patrícia, suas companheiras, sempre lhe hacen regalos. Então, fazem regalos a quem? A Patrícia. Então, o le ali está substituindo Patrícia. E na última, ayer se me parou el coche porque não le eché gasolina. O le ali está substituindo el coche. Los pronombres le y les sustituem a personas, animales y cosas que han sido mencionados anteriormente en el texto o en el contexto e assumem a função de complemento indireto. Então, é para substituir algo que já foi mencionado, então o seu interlocutor vai saber do que é que você está falando. É algo que já foi dito nesse texto ou que pode ser percebido pelo contexto, alguma coisa que é óbvia. Vamos ver aqui na lista que fica mais fácil de entender. Esses pronomes, então, eles têm que ter uma relação com o pronome pessoal. Cada um deles corresponde a um pronome pessoal. Então, eu coloquei ali a listinha, ó. Yo, o pronome complemento vai ser, então, me. Para tu, te. Para ele é usted, le. Para nosotros, nos. Para vosotros, os. E para ellos, les. Aí, no caso, para eles ou ustedes. Então, vocês já sabem, dependendo, você tem que identificar, né, qual é o pronome pessoal, a quem se refere, o que esse pronome vai substituir, quem é que esse pronome vai substituir, e aí você vai escolher qual é o pronome complemento que você vai usar. Aqui temos mais alguns exemplos. Aí, aqui já está falando também sobre a posição, em que posição esses pronomes entram, porque tem umas regrinhas. Quando é que ele vai entrar antes do verbo? É a posição mais general, a posição mais comum. Em geral, ele entra antes do verbo. E separados do verbo, tá? Essa é a posição mais general e se escrevem separados do verbo. Vamos ver nos exemplos. Te dejo mis apuntes, se los necessitas. Então, eu estou te deixando minhas anotações se você necessita. Dejo ali o verbo e o pronome, então, está antes do verbo. No segundo, esta semana le envio as fotos a Bia. O verbo é envio e o pronome está ali, antes. Antes de envio, le.
Lê por quê? Porque eu estou enviando para quem? Estou enviando para Bia. É ela, né? Ele. Agora, em que caso que ele vai ficar depois do verbo? Van unidos al verbo e depois do verbo em. Quando o verbo está em infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo. Se escrevem formando uma só palavra. O que ele está dizendo aqui? Eles vão ser unidos ao verbo. Nesse caso em que a gente coloca depois do verbo, aí não é separado, é unido ao verbo. Depois do verbo, unido ao verbo, como se fosse uma palavra só. Vamos ver os exemplos. Será melhor decir-lhe toda a verdade. Então, o verbo ali é decir, o pronome entrou depois, ó, ler, e unido ao verbo, como se fosse só uma palavra. Calhando-te, não vas a resolver os problemas. A mesma coisa, ó, calhando-te. Juntou e fez uma palavra só. Por quê? Porque calhando está no gerúndio. Passa-me esta revista, por favor. Ó, aqui, passa-me é imperativo afirmativo, o pronome entrou ali no final também, formando uma palavra só. Passa-me. Esse é o caso daquela expressão que a gente usa para atender o telefone em espanhol. Não sei se vocês já repararam em algum filme. Eles atendem o telefone falando, diga-me. É o verbo dizer no imperativo afirmativo com o pronome posposto, ou seja, com o pronome colocado depois do verbo. Diga-me. Né? Você me ligou, então você quer me falar alguma coisa. Eu atendo o telefone dizendo, diga-me. É semelhante a esse caso ali, do passa-me esta revista, por favor. Então, qual é o outro caso? Em que ele pode ir antes ou depois do verbo. Quando se combinam com mais de um verbo. Podem ir separados ou juntos ao verbo. Então, quando ele se combina com mais de verbo, né, mais de um verbo, a gente está falando então de uma locução verbal. Quando são dois verbos juntos para indicar uma única ação. Vamos ver o exemplo ali. O verbo ali é quero contar, né? Uma locução verbal. São dois verbos. Aí eu posso colocar antes, les quiero contar uma coisa importante. Ou posso colocar depois, quiero contarles uma coisa importante. Observe que quando está antes é separado do verbo. E quando está depois é unido ao verbo, formando uma palavra só. Tá bom? Agora tem uma última observação aqui, ó. Para a gente observar uma diferença entre esse caso e a nossa estrutura da língua portuguesa. Les conté uma história a mis sobrinos. Então, ali, sobrinos, né? O les está substituindo sobrinho. Contei uma história para meus sobrinhos. Aqui está em português. A outra frase. A Sandra lhe comprei uma falda. Comprei uma saia para a Sandra. Mário nos prestou um CD de rap. Emprestou para quem? A nós outros. Em português, Mário emprestou para nós um CD de rap. Aí ele colocou uma observação ali, ó, que é para ser preenchida por quem está aprendendo, né? El português, el complemento indirecto se pode introduzir com a preposição. Aí vamos ver, qual é a preposição que está sendo usada ali na língua portuguesa? É a preposição para, né? Para os meus sobrinhos, para a Sandra, para nós. Em espanhol, em cambio, ou seja, em espanhol, ao contrário, diferente, né, no caso, se utiliza a preposição, ó, qual é a preposição que está lá no espanhol? A mis sobrinos, a Sandra e a nosotros. Então, em português a gente usa a preposição para e em espanhol a gente usa a preposição a. Bom, por hoje nessa videoaula eu vou terminar aqui, era só isso. Na próxima videoaula, então, a gente vai fazer algumas atividades para treinar essa questão do pronome complemento indireto. Hasta pronto!